Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Vamos lá. O mercado desta segunda-feira foi um mercado exatamente como a gente havia analisado na sexta, certo? Ele ocorreu justamente a correção que a gente estava esperando. Contudo, no dia de hoje a gente estava esperando duas correções e aconteceu apenas uma, tá? Mas aconteceu exatamente aquilo que a gente havia previsto. Então vamos lá. O mercado já abriu em gap de alta, aqui ó, como podem observar. Só que nós temos aqui ó, a VWAP do dia anterior, servindo como uma resistência para o preço, onde ela não teve força para romper. Nós temos aqui a 200, nós temos aqui a 80, a 50, a 9, a 20. Quando ele abriu neste patamar de preço, a gente vai observar a seguinte região. Vai observar as regiões justamente de médias, tá? Por quê? Porque como o preço abriu de forma muito esticada para cima, há grande possibilidade do mercado corrigir para a venda, que era o que a gente esperava que realmente fosse acontecer, tá? O primeiro movimento do dia foi exatamente aqui, ó, quando o mercado rompeu as médias. Contudo, ele estava numa proximidade de região de preço. Só que nós íamos, obviamente, projetar a FIBO para ver até onde o preço poderia ir, certo? Então nós vamos ficar desse para esse. Nós vamos realizar a nossa entrada justamente aqui, ó, quando rompeu a 80, certo? O nosso stop, ele obrigatoriamente tem que ficar um stop técnico aqui, ó, acima da 20, tá? Contudo, se você não colocar o stop técnico, você colocar somente aqui, entre a 9 e a 20, você vai ser estopado, que foi exatamente, tá? Ou se você colocou um tick acima, você não foi estopado. Contudo, há duas situações aqui, tá? Primeiro, a entrada foi aqui, o stop fica aqui e a gente sai aqui no segundo alvo. Por que no segundo alvo? Justamente por entender como o preço ele fechou em doji, em um candle sem cor, então ele não vai ter força para continuar a queda. Então, na hora que encerrasse esse candle, a gente já encerraria também a operação, certo? Segunda situação de justamente para a reentrada. Se você não pegou e viu esse movimento acontecer, você vai entrar novamente aqui, ó, nesse candle aqui, ó, que justamente que rompeu as médias novamente. Aqui, e o stop tem que ficar aqui, querendo ou não, tá? Se você entrou pelo 2 minutos, o stop ficou menor. Então vamos projetar a FIBO aqui. Aqui, ó. Na projeção da FIBO, nós temos esse topo, esse fundo. Nossa entrada que foi aqui. Nosso stop está aqui, acima da VWAP. E a gente vai conduzir a operação até o segundo alvo, que é aqui, certo? Já uso para mostrar o terceiro alvo. Vai dar andamento do preço até aqui. Como ele desceu de forma muito íngreme e de forma com muita força, venda, então ele fez uma correção até a média de 9 e depois continuou a queda até o segundo alvo. Tocou o segundo alvo, a gente sai da operação. Por que a gente sai da operação? Porque nós estamos falando que essa região de preço, segundo alvo aqui da FIBO, está com confluência em uma região de preço. Aqui, ó. Inclusive, o preço do dia cravou nela.
vamos mostrar que regiões são essas. Como a gente havia conversado alguns vídeos atrás, eu sempre mostro que nós temos essas 3 regiões de preço que são macro, que são de período muito longo do tempo. Então, temos elas do início do mês, se for puxar um pouco mais, temos de outros meses. Então, elas têm bastante relevância. E esse terceiro alvo, a gente sempre marca ele como um alvo mais forte, tá? Não que o preço não possa ultrapassá-lo, mas sempre quando o preço tende a tocar nele, ele sofre muita resistência e muita pressão compradora para que aquela região não seja rompida, certo? E depois disso, quando o mercado atingiu aqui do alvo da FIBO, o preço, ele depois disso ficou em uma triangulação e encerrou o mercado de hoje, certo? Vamos olhar o macro para que a gente observe também outras confluências. O IBOV. Vamos mostrar aqui outra aqui do 15 minutos. Observem essa situação também. Aqui, ó, na hora que a gente vendeu, aqui, ó, havia outra confluência que era justamente a rejeição da VWAP. Ó, consegue observar que o preço tem dificuldade de romper a VWAP, certo? Então, quando a gente entra aqui, tem a rejeição da VWAP, tem a influência do rompimento da região de preço, dessa primeira região de preço, tem a influência de o preço ter fechado para fora das médias, tanto nos tempos gráficos menores quanto maiores, tá? Então, tem outras confluências também. 60 minutos, vamos olhar aqui, ó. Foi um claro dia de venda. Claro dia de... Aqui, novamente, foi a região onde a gente havia entrado. Mais ou menos aqui. Volto a falar sobre a mesma coisa. Aqui ele havia, nos 60 minutos, ele havia rompido os 50. A FIBO não, a média móvel de 50 também, tá? E isso nos traz para uma confluência um pouco maior. Tá? Nós temos a duplicação desse canal, como eu já havia mostrado em alguns dos vídeos, e nós temos essa FIBO, tá? Canal e FIBO, certo? E o dia de hoje encerrou exatamente aqui, ó, o 100% da FIBO, tá? Ó, ele rompeu o canal, fechou 100% da FIBO, ele tocou, podemos dizer que ele tocou. E a grande possibilidade amanhã é de justamente acontecer uma correção de compra, tá? Justamente como a gente havia conversado na sexta. E, ó, quando encerrou o dia de sexta, que foi aqui, ó, a gente havia conversado que o preço poderia vir fazer essa correção para depois continuar um processo de compra, tá? E aconteceu no dia de hoje apenas a correção. Aconteceu a correção e a probabilidade maior para o dia de amanhã é de compra, tá? Óbvio que não podemos descartar a continuidade da queda da venda, tá? Mas creio que seja muito pequena essa possibilidade, mas sempre pode acontecer. IBOV, a mesma coisa. Ele veio buscar novamente essa região da média de 200. Aconteceu a correção que a gente havia falado, ó, na sexta-feira caiu. O que poderia acontecer no dia de hoje? Ele, no máximo, viria até a 20, mas poderia cair para continuar o processo de alta. Como o preço tem feito um pequeno alargamento no IBOV, como a gente tem visto. E
pode acontecer amanhã, a probabilidade maior é justamente de uma correção, tá? Mas não podemos descartar a possibilidade de o preço continuar e romper essa 200, tá? Mesmo que pequena e ínfima que seja, tá? Então, para o dia de hoje foi isso, pessoal. Foi uma segunda-feira boa, uma segunda-feira de venda, exclusivamente de venda. E é isso, agradeço a presença. Um abraço, até amanhã e tchau.